E aí, companheiros, dando prosseguimento aqui ao nosso vídeo sobre Roma, né? A gente falou no final do primeiro vídeo sobre as tensões sociais causadas pelas lutas de classe, né? Uma gama de pessoas empobrecidas ali pelo próprio sistema republicano e um grupo de privilegiados latifundiários, que a gente chamava de plebeu, de patrícios, perdão. E também falamos sobre os irmãos Graco, né, que tentaram ali estabelecer uma democracia direta dos moldes gregos e também reforma agrária. E nós sabemos o que acontece com privilégios, né, seja no mundo antigo, seja no mundo hoje. Pessoas que mexem com privilégios acabam muitas vezes tendo seu futuro incerto. Viu? Um outro exemplo que mostrava, né, essa instabilidade social em que Roma estava foi com a imensa revolta de escravos que foi liderada por Espartaco, que duraria 2 anos, no caso, e era um escravo que foi obrigado, né, a servir de entretenimento para a população, que essa era uma das estratégias adotadas pelos romanos, manter o povo bêbado e entretido, né, geralmente com feriados e com jogos, vários jogos o ano todo, ou então com eventos, né, em estádios que eles criavam, algo muito semelhante ao que são os estádios de futebol hoje, inclusive o nome vem daí, em que geralmente eram colocados espetáculos públicos ou corridas de bigas, né, que eram aquelas pequenas carruagenzinhas, né, puxadas por cavalos. Eles colocavam aquilo dali para ficar rodando, né, aquela arena central ali dos estádios, para ficar um negócio mais divertido. Colocavam lâminas ao lado das rodas para quando um carro encostasse no outro, arrancasse o pneu e o indivíduo saísse ali, né, voando e muitas vezes quebrasse partes do corpo, e essa violência ela chamava muita atenção da população romana. E aí bebida alcoólica era distribuída, principalmente vinhos, né, que estavam se tornando muito baratos também pela própria facilidade, né, de importação. Como Roma era um território muito grande, então era fácil conseguir azeite, era fácil conseguir vinho, era fácil conseguir, né, produtos, e não só produtos materiais, mas também produtos, né, imateriais e importantes, né? Por exemplo, intelectuais gregos, eles foram adquiridos como escravos, né? Escravos de luxo, no caso, escravos de luxo eram professores, né? Eram escravos de alguns romanos importantes, né? Então essas coisas aconteciam. Certo? E essa revolta de Espartaco, ela duraria 2 anos, né, e ela mostraria, né, a necessidade dos romanos de reverem a sua própria estrutura social, a sua própria estrutura militar. Militares esses que, inclusive, começavam a ganhar muita visibilidade. Como Roma estava num caos imenso, num caos assim gigantesco, alguns militares começam a ganhar muita notoriedade. E eles começam, inclusive, a passar por cima do Senado e começam a liderar grandes áreas de Roma, desconsiderando até mesmo que o Senado, que era o órgão maior, né, afirmava, né, defendia, enfim. Então a gente já estava tendo um prenúncio de que ditaduras militares poderiam acontecer. Então, a gente fala em ditadura militar, a gente pensa muito num contexto contemporâneo, né, aquela ditadura militar brasileira ou outras ditaduras militares, mas é muito comum, certo? Sempre que uma sociedade começa a entrar em colapso, a população, ou principalmente membros da elite social, recorrerem aos militares para que eles instituam uma determinada ordem naquela sociedade, a fim de evitar a quebra de privilégios, a quebra da hierarquia social, certo? Então alguns militares vão ganhando muita visibilidade, certo? Aqui você tem o nascimento do que nós chamamos de triunviratos. Triunviratos foram momentos em que esse primeiro triunvirato ele não teve o apoio do Senado, ele se formou meio que na marra. 3 militares muito importantes, nessa época haviam as chamadas legiões, que eram agrupamentos de militares, agrupamentos grandes, e os militares, né, que exerciam a liderança, que exerciam o comando dessas legiões, eles eram socialmente não só importantes, mas socialmente respeitados pela sociedade romana. Então, quando a sociedade romana entrava num colapso, como estava nessa fase final da República, a própria população começa a enxergar que talvez esses militares seriam os únicos capazes de instituírem uma ordem naquela sociedade ali, viu? Sem contar que boa parte dos territórios, né, que faziam parte do território romano
de toda aquela área conquistada pelos romanos, estavam acostumados muito mais com uma ideia de um líder forte, né, um líder poderoso com mão de ferro, do que com uma república, né, que era um poder considerado muito disperso, muito fraco para aquele período. Então esse primeiro triunvirato ele foi composto por esses três aqui, ó, Júlio César, Pompeu e Crasso, certo? O mais temido, sem dúvida alguma, era o Júlio César, porque ele era o general assim, mais importante, ele era o general que estava fazendo mais conquistas para o território romano. Então ele era um cara que assustava muito o Senado, porque os próprios senadores imaginavam que inevitavelmente o Júlio César iria reivindicar uma posição imperial, ou seja, eles imaginavam que Júlio César iria destituir, né, desintegrar o Senado e implantar poderes autoritários e ditatoriais. Então eles se aproximaram desse daqui, ó, do Pompeu, para que o Pompeu, de uma certa maneira, garantisse proteção e garantisse a permanência do Senado. Isso aqui de início até que deu certo, esse equilíbrio de poderes. No entanto, Crasso foi morto em batalha. E Júlio César, né, vendo que o Senado estava muito inclinado para o lado de Pompeu, ele marchou com seus exércitos, descendo da parte norte da Europa, desceu com seus exércitos e se deslocou para o Senado. Chegando no Senado, ele destitui Pompeu, mas ele acaba sendo morto numa armadilha, né? Os senadores convidam Júlio César para uma solenidade e ele, desconfiado que isso talvez fosse uma armadilha, acaba ficando, né, na dúvida se ele realmente deveria ir ou não. Mas um de seus amigos, né, o filho adotivo, como também é apresentado, que é o Brutus, no caso, a presença de Brutus no local dá a entender, no caso a César, de que seria um local seguro para ele estar, né? Que era um ledo engano. Júlio César, ao entrar, ele acaba sendo assassinado. E aí a forma como esse assassinato acontece, né? Tem muita coisa que ninguém sabe se é histórico, se é mitológico, né? O tal até tu Brutus, né, de seu filho adotivo o matando, ou se foram os próprios senadores que mataram, isso é uma coisa incerta. Mas Júlio César agora estaria morto. E o fim desse primeiro triunvirato acabaria aumentando a tensão social, acabaria aumentando os conflitos, formando quase que uma guerra civil dentro do território romano, e por uma medida de segurança o Senado acaba aprovando a formação de um segundo triunvirato. Inclusive esse segundo triunvirato, os três aqui que vocês estão vendo, tanto o Otávio como o Lépido e o Marco Antônio, eles eram apoiadores de Júlio César, certo? Alguns inclusive discípulos e filhos adotivos de Júlio César. A ideia era você pegar o território romano, dividi-lo em três partes, entregar cada parte para um deles, administrar e estabelecer a ordem, né? As localidades elas foram variando, certo? Mas enfim, acabou que por interesses próprios, o Otávio acabasse tendo uma rivalidade maior com o Marco Antônio, e Marco Antônio ele meio que foi apontado como um traidor, porque Marco Antônio estava tendo uma aproximação muito grande com uma rainha, né, de um território subjugado pelos romanos, que era o Egito. Aí vem aquela conhecidíssima história do relacionamento de Marco Antônio com Cleópatra. Isso acabou causando, né, a indignação de Otávio, que marchou com seus exércitos e travou uma guerra contra Marco Antônio. Marco Antônio, não tendo como fugir, acabou juntamente, né, com sua amante Cleópatra cometendo suicídio. As condições desse suicídio também até hoje, né, levantam debates, né? A visão tradicional ou mitológica afirma que o assassinato, principalmente de Cleópatra, teria sido envenenado, né, por uma cobra que ela havia solicitado de uma serviçal, uma naja que teria picado o seio dela e ela teria morrido dessa forma. Tá bom? Dessa forma, Otávio, sem grandes impedimentos, né, e Lépido enfraquecido mesmo com o apoio do Senado, Otávio teria marchado então para o Senado, e os senadores, sem oferecer muita resistência, até porque não tinha como, não só não fizeram nada contra Otávio, como aos poucos foram dando títulos para ele, né, inclusive um dos títulos que ele recebeu é o que acabaria meio que se tornando popular junto com seu nome, né, que é o de Augusto, né, Otávio Augusto. Algo como sublime, algo como, enfim.
Otávio Augusto, ele seria o primeiro imperador de Roma, e aqui a gente sai da chamada fase republicana e entra na fase imperial. A gente divide essa fase imperial em Alto e Baixo Império, certo? Enfim, nessa primeira fase, o Otávio instituiu o que a gente chama de Pax Romana, né, ou Paz Romana, no qual ele estabilizou as fronteiras do Império, no qual ele trouxe uma grande prosperidade para o território, no qual muitas obras públicas foram feitas, inclusive muitas políticas públicas, dando melhorias de vida para a população comum, para a população plebeia. Foi um período de grande estabilidade para os romanos, certo? Porque ele conseguiu, né, pagando muito bem os seus soldados e profissionalizando os soldados, ele garantiu a fidelidade do exército romano, e dessa maneira as fronteiras romanas ficaram estáveis. Enfim, foi um período de muita estabilidade, grandes obras também foram construídas, certo? A gente pode afirmar que foi o auge assim, das construções romanas no que diz respeito à sua significância artística, certo? Porque muitas descobertas tecnológicas vieram nesse período, sobretudo na forma de construir edificações. Então foi talvez o auge do território romano, da civilização romana. Inclusive ele era muito talentoso também no que diz respeito a entreter a população. Não é uma invenção de Otávio, mas ele colocou muito em prática a chamada política de pão e circo, no qual eram servidos alimentos básicos para a população e também bebidas alcoólicas, né, e entretenimentos diversos para que a população estivesse sempre bêbada, entretida e oferecesse poucos riscos aí de reivindicações sociais perante a estrutura imperial romana. Então, aí nasceram, por exemplo, as chamadas lutas de gladiadores, né, como quase todo filme de Roma tem que ter luta de gladiador, faz parte aí da tradição. Gladiadores eram escravos que eram obrigados a lutar para entreter a população romana, né? Eles lutavam com gladios, daí vem o seu nome. Alguns gestos, inclusive, entraram para a nossa cultura e a gente nem sabe de onde é que vem, mas o famoso dedo assim, né, de legal, massa, beleza, na verdade era uma permissão do imperador para que o gladiador derrotado continuasse vivo. Quando as lutas aconteciam, o gladiador vencedor pegava o seu gládio, né, a sua espada, se posicionava atrás do gladiador derrotado e colocava a espada aqui, ó, certo atrás do seu pescoço, e olhava para o imperador. Esse se levantava e estendia a mão para a população dessa forma. Se o lutador derrotado tivesse sido corajoso, tivesse sido leal, a população gritava viva e o gladiador, né, vencedor. E o imperador erguia o dedo e o gladiador vencedor retirava a espada e o cara poderia lutar num outro momento com o derrotado. Já se o cara tivesse sido medroso, covarde ou desleal, a população gritava morte, o imperador baixava o dedo e o gladiador vencedor cravava o gládio no pescoço, atravessando daqui e saindo aqui na frente, certo? Esses eram os entretenimentos, né? E de repente, antes de você pensar que os romanos eram violentos, lembre-se que boa parte da população brasileira, meu irmão, almoça assistindo Cidade 190, Barra Pesada, né? É o sangue escorrendo na calçada enquanto o povo vai comendo e almoçando, curtindo aquele entretenimento macabro da nossa violência cotidiana, certo? Então, esse entretenimento violento não é uma invenção romana, não, certo? Ou pelo menos eles não são os únicos a utilizarem isso. Isso faz parte ainda dos entretenimentos contemporâneos, né? A violência sendo transformada em espetáculo. A sociedade do espetáculo, né? Como diz uma obra fantástica contemporânea, né? Mas enfim, então foi um momento assim de grande prosperidade, certo? Mas que evidentemente com o passar dos anos demonstraria, né, os seus problemas. Se vocês lembrarem que eu falei no outro vídeo, o que mantinha Roma de pé era a guerra, porque na guerra os romanos conseguiam escravos, soldados, recursos materiais, metais preciosos e uma série de outras coisas. Quando o Otávio institui a paz romana, Pax Romana, certo?
as guerras reduzem drasticamente. Então, aquelas mercadorias, e quando eu falo mercadoria, eu estou incluindo escravos, que eram tratados como mercadorias, começam a inflacionar, o preço começa a subir, certo? Então, os grandes latifundiários começam a ter dificuldade de comprar escravos, certo? A população começa a empobrecer também, então o comércio começa a diminuir, os metais preciosos começam a escassear, então a moeda começa a circular com menos frequência, certo? Então os produtores rurais, os grandes latifundiários, ao invés de comprar escravos, eles fazem o quê? Se aproveitam dos plebeus pobres, esses plebeus pobres vão trabalhar nas terras do patrício rico, certo? Em troca de parte da produção, ou seja, eu não tenho nada, eu vou trabalhar na terra de um latifundiário rico, eu trabalho nesse pedaço aqui de terra, parte do que eu produzi fica para mim, parte fica para você que é o dono da terra. A gente chama isso de colonato. Isso dificultou muito a cobrança de impostos pelos romanos, porque esses colonos ficavam mudando quando tinham problemas com um latifundiário, eles ficavam mudando de um latifúndio para o outro. Isso fez com que imperadores romanos tratassem de proibir essa mudança desses colonos de um latifúndio para o outro, e eles acabaram ficando presos àquele latifúndio pela força da lei. Aqui começa a nascer a chamada servidão, certo? Que daria início ao feudalismo, como veremos na nossa próxima aula. Certo? O cara agora ficava preso à terra, ele não era um escravo, não poderia ser vendido, mas ele não poderia ir embora, ficava preso à terra. Tá bom? Esse é o início do feudalismo, como a gente vai ver na próxima aula. Isso aqui são imagens da política de pão e circo. Essa aqui é a luta de gladiadores que eu falei agora há pouco. Certo? Enfim, como estava difícil conseguir metais preciosos, como estava difícil conseguir escravos, como a economia romana estava entrando em frangalhos, digamos assim, também ficou difícil pagar os soldados que protegiam as fronteiras. Muitos desses soldados, inclusive, que eram de povos rivais, mas acabaram, fazendo o trabalho de mercenários, protegendo o território romano. Okay? Mas como os pagamentos estavam ficando atrasados, como essas coisas começavam a acontecer, então muitos soldados já não protegiam mais as fronteiras como antes. É o que eu falei, a crise ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então os soldados não só não protegiam tanto o território como deveriam, como muitos dos soldados até entravam para os soldados inimigos, que eram seu povo de origem, para lutar contra os romanos. Esses povos inimigos, eles eram chamados de povos bárbaros. Eram povos da Escandinávia, eram povos que vinham ali de onde hoje é a Inglaterra e França, eram povos de onde hoje é a Alemanha, que eram chamados genericamente de germânicos, eram povos de várias localidades. Eles eram chamados de bárbaros porque os romanos eles se consideravam um povo superior, eles se consideravam um povo civilizado. Certo? Já povos que não tinham os hábitos romanos, seja de se alimentar, seja de se vestir, seja de comportamentos em geral, que não tinham escrita, que não tinham leis, certo? Como os romanos eles desenvolveram códigos de leis assim, impressionantes, muitos deles inclusive fazendo parte do nosso código jurídico contemporâneo. E como não falavam o idioma dos romanos, eles falavam vários povos que os romanos não, várias línguas que os romanos não conheciam, eles eram chamados de bárbaros no sentido pejorativo, no sentido negativo. Certo? Mas eram povos guerreiros que durante muito tempo tentaram entrar no território romano, mas não conseguiam por causa de uma fantástica estrutura de defesa que os romanos tinham. Certo? A primeira entrada dos bárbaros se deu de forma pacífica. Eles foram entrando em busca de trabalho, foram se fixando, mas depois essa invasão dos povos bárbaros foi se dando de maneira mais intensa, principalmente por instabilidades na própria Europa. Existia um povo que eram os chamados hunos, que eles vinham aqui da Ásia, certo? Que eles pressionaram, principalmente os povos germânicos, eles tocaram terror, principalmente na época de Átila, eles tocaram terror de tal modo que esses povos bárbaros daqui começaram a migrar de maneira muito rápida para dentro do território romano, fugindo, no caso, dos hunos. Então as invasões elas iam acontecendo de maneira cada vez mais intensa, cada vez mais violenta, e os romanos mostravam muito claramente que não iam conseguir mais proteger o seu território. E aí algumas atitudes foram tomadas para tentar viabilizar essa defesa do território. Uma delas foi uma reforma feita pelo Diocleciano,
em 284 depois de Cristo, já estamos na era cristã aqui, em que ele criou a chamada tetrarquia. Ele dividiu o território romano em 4 partes e entregou cada uma dessas partes para um general de sua confiança para que ele protegesse o território. Isso aqui acabou não sendo o suficiente. E ainda houve uma outra questão, que era o surgimento de religiões com ideias contrárias às do imperador. O imperador, né, tentando fortalecer a sua imagem, ele tentou criar a ideia de que ele próprio era uma divindade, que ele próprio era Deus. E aí algumas religiões, sobretudo o judaísmo, não aceitavam isso. Isso era considerado uma blasfêmia. Então não aceitavam esse tipo de coisa. Mas, bem aqui, fica onde hoje é Israel, né, que era o território onde os judeus se localizavam, os hebreus se localizavam, e essa área aqui era uma área que era dominada pelos romanos, e os romanos tiveram muitos problemas com esses povos daqui, inclusive com alguns, né, líderes locais que iam criando problemas, né, alguns maiores, outros menores. Um pequeno problema para os romanos veio justamente com Jesus. Jesus, todo mundo evidentemente sabe quem é, e ele se proclamou o ungido, né, ou o Cristo, o Messias, e ele começou a ter seguidores, não muitos na época, mas ele começou a ter seguidores. Nessa época, esse território era administrado, né, por um governador, parte era por um governador chamado Pôncio Pilatos, e outra parte por um rei local, que era o rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E esse Jesus, ele, quando vivo, ele não foi um problema muito grande para os romanos, mas a gente saca que ele foi, enfim, considerado um problema para as elites judaicas pelo tipo de morte que foi dada, né, que era a crucificação, que era a penalização máxima que os romanos costumavam dar para agitadores políticos ou para ladrões. Jesus foi considerado um agitador político, certo? Ele não foi considerado um perigo para os romanos, mas as elites judaicas se preocuparam muito com ele porque afirmavam que as suas falas eram, né, blasfêmias. Então, enfim, mataram. Só quem podia matar, só quem tinha autorização jurídica para matar eram os romanos, por isso que as elites judaicas, né, precisaram recorrer a Pôncio Pilatos, que era o governador local, para matar. Depois que Jesus morre, quem for religioso já deve ter lido isso lá no Atos dos Apóstolos, nas cartas, né, nas epístolas. Os seguidores começaram a levar essa nova religião para vários pontos, né, inclusive se aproveitando das próprias estradas romanas para fazer essas pregações. E o discurso cristão ele é muito efetivo diante de populações dominadas, diante de populações miseráveis. A ideia de uma vida após a morte, a ideia de que a humildade é o caminho, sabe, para a salvação da alma, a ideia de que um homem venceu a morte, aquilo ganhou muita notoriedade dentro do território romano, e aos poucos esses cristãos eles foram ganhando espaço. Mas durante 3 séculos, Jesus, você sabe que o nosso tempo ele é contado a partir do ano Domini, né? A partir do ano em que se acredita ter sido o nascimento de Jesus, que ninguém sabe qual é. Alguns estudiosos afirmam que foi ano 4, Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. Existe esse erro de calendário. Mas esses cristãos eles foram perseguidos durante 3 séculos, né? Muitos tendo mortes assim terríveis, muitos sendo crucificados, muitos sendo entregues para serem devorados por animais em arenas. Enfim, as mortes foram terríveis. Então eles procuravam se reunir em catacumbas, né? Que eram cemitérios subterrâneos, para professarem a sua fé sem serem perseguidos pelo Estado, né, pelo Estado romano. Okay? E esses cristãos eles iam ganhando muita visibilidade. E uma das razões que faziam com que os cristãos fossem perseguidos era o fato deles não aceitarem venerar o imperador como um deus. Mas à medida que essa pequena crença ia crescendo, os romanos foram... Aí eu tenho que apresentar 2 versões, a versão oficial e a versão histórica, né? A versão oficial afirma que um indivíduo chamado Constantino, que é esse daqui, ele em uma batalha teria visto uma cruz. Sob este signo vencerás, né? Então a partir daí ele teria usado o símbolo da cruz em batalha, teria vencido, então teria se convertido ao cristianismo. Isso é o que a história, né,
tradicional afirma. Mas o mais provável, historicamente, é que Constantino tenha visto nessa religião a possibilidade de criar uma unidade religiosa que fortalecesse o próprio império, certo? Então ele, através desse édito de Milão, ele deu liberdade de culto, ele permitiu que os cristãos pudessem professar sua fé sem serem perseguidos, certo? Mas quem transformou o cristianismo em religião oficial foi esse outro aqui, ó, Teodósio. Nessa época nasceram os católicos, certo? Que eram chamados universais, que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Apostólica, porque teria sido fundado pelos apóstolos, né? Pedro sendo o primeiro, tem muita divergência histórica quanto a isso, e Romana, que é o nome completo da Igreja Católica, e isso teria acontecido aqui. Inclusive o Concílio de Nicéia, que foi o primeiro feito pela Igreja, foi que estabeleceu os primeiros, né, princípios religiosos dessa nova crença, né, cristã, do cristianismo, teriam nascido nesse concílio. Certo? Foi Teodósio também que fez a divisão mais conhecida do território romano, dividiu em duas partes, cada parte ficando com um filho seu, a Roma Ocidental e a Roma Oriental. A divisão em duas partes seria justamente para tentar facilitar a organização e a defesa dessas invasões externas, sobretudo dos bárbaros, o que acabou não se mostrando muito eficiente, porque os povos bárbaros invadiram principalmente a parte ocidental, aqui ficavam os maiores latifúndios, as maiores riquezas, e também a parte mais frágil do império. E aí, meu irmão, não teve como segurar. Em 395, o último imperador romano foi destituído e essa parte ocidental de Roma cairia temporariamente. Temporariamente porque em alguns outros momentos essa parte aqui que sobrou do Império Romano, a parte oriental, cuja capital era Constantinopla, ficava na antiga cidade de Bizâncio, eles conseguiram em alguns momentos retomar esse território aqui dos bárbaros, mas essa retomada ela não... Está aqui, ó, os bizantinos eles retomaram, mas essa retomada não se sustentou durante muito tempo, ficava praticamente impossível, e aí a Roma ocidental cai, e nós temos o fim do Império Romano Ocidental. Essa outra parte oriental, ela continua sendo Império Romano, mas como as características culturais são muito diferentes, a começar pela língua, a língua oficial não era mais o latim, era o grego, certo? E a influência asiática era muito forte, então a gente passa então a chamar essa outra parte aqui de Império Bizantino, como a gente vai ver numa aula próxima. Certo? Mas essa parte aqui cai, mas não o legado dos romanos. Afinal de contas, muitas coisas que nós temos, né, na nossa própria organização enquanto civilização são coisas copiadas dos romanos, coisas que nós tiramos dos romanos. Então o Império Romano caiu pela sua própria desorganização interna, pela sua incapacidade de resolver os problemas sociais. De uma certa maneira, a gente pode pegar isso um pouco e trazer como reflexão para o Brasil, né? Porque nós estamos vivendo um colapso social e as elites, não querendo perder seus privilégios, empurram a ideia de que nós iremos resolver os nossos embates sociais através de uma repressão policial, algo que é totalmente ineficiente e se mostrou ineficiente em todas as partes do mundo, certo? Antes de você pensar que no Brasil não tem leis, sabe que o Brasil tem as melhores leis do mundo, certo? Antes de você pensar que no Brasil não tem punição, sabe que nós somos o terceiro maior sistema prisional da Terra, né? Dos mais de 200 países no mundo, o terceiro que mais tem gente presa, Brasilzinho aqui, certo? Só no Ceará tem mais de 60 mil mandatos de prisão que a polícia não prende porque não tem mais onde botar. Cara. Então o Brasil não é o país da impunidade, o Brasil não é um país sem leis. O que falta no nosso país é justiça social, certo? Se isso vai se resolver, vai depender muito da própria consciência coletiva da população. Bom, então eu encerro com essa imagem aqui dos prédios caídos, aqui dos muros caídos, né? Que eu comecei a falar no primeiro vídeo. Esta que foi a maior arena construída pelos romanos, deve ser muito legal conhecer esse lugar.
capacidade para 50 mil pessoas, era um castelão, cara, no mundo antigo. Isso aqui era um castelão no mundo antigo, uma belíssima imagem, certo? Para a gente encerrar aqui de maneira muito resumida, evidentemente, sobre essa que foi a maior civilização, a mais organizada, a mais duradoura e a que deixou o maior legado do mundo antigo, tá bom? Então valeu, galera, abraço, a gente se vê aí numa próxima aula, viu? Até mais, galera, obrigado.